Oi, queridos! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa maquiagem de caveira. Então, pra começar, eu já venho com uma faixa de cabelo pra tirar essa minha franja do rosto. E como vocês podem ver, meu cabelo tava um caos nesse dia. E ainda bem que eu botei faixa. Dou uma ajeitadinha. E como eu já tinha preparado a minha pele antes, eu já começo com a base. Já venho direto com a esponjinha. Usem sempre a esponjinha úmida pra ela aderir melhor e a base espalhar mais fácil no rosto. Depois da base eu já venho com o corretivo, passo ele só embaixo do olho, mas na hora de esfumar ele com a esponja eu já vou espalhando ele pra minha pálpebra também. Então não tem necessidade de botar na pálpebra e embaixo, só um pouquinho esfumando já é o suficiente. Logo em seguida eu venho com um pincel um pouquinho gordinho na sombra azul e vou também dando batidinhas na minha pálpebra. Com um lado do pincel eu vou aplicando a sombra e com o outro lado eu vou esfumando. Então é assim que fica o resultado. Depois eu venho com um pincel um pouquinho mais fininho, no mesmo tom de sombra. Hoje eu tô usando essa paletinha da NYX, nesse tom de azul, e vou aplicando ele embaixo dos olhos. Faço isso dos dois lados, e é assim que ele fica. Depois eu pego esse mesmo pincel que eu apliquei a sombra e venho delimitando aonde que eu quero que seja a boca dessa caveira. Porque como ela vai ser esfumada, do azul pro preto, eu começo primeiro com o azul. Esse azul eu fiz ele inteirinho só com sombra, então eu fiquei um tempinho aí botando sombra e esfumando. Depois de muito esfumar, eu venho com um pincel bem fininho, com uma tinta preta, e vou tracejando aonde vai ser o contorno dessa caveira. Ele não precisa ser muito certinho, tu não precisa fazer a linha muito reta, porque depois a gente vai esfumar todo esse preto, então ele fica assim meio bagunçado. Faço isso dos dois lados e depois eu troco de pincel e venho para um mais fofinho para esfumar essa borda preta que a gente acabou de desenhar. Faço movimentos de cima para baixo, que é para trazer esse preto um pouquinho mais perto da boca. Também puxo esse preto um pouquinho mais para baixo, que é para já ir dando uma certa profundidade. E é assim que fica os dois lados depois de esfumar bem. E logo em seguida já venho fazendo delineado no olho. Que, caso vocês tenham alguma dúvida de como fazer um delineado, eu posso fazer um tutorial falando só sobre ele. Deixem aqui nos comentários caso vocês queiram um vídeo só sobre isso. Depois eu achei que tava faltando um certo brilhinho no canto do olho, então eu venho com uma sombra cintilante, num tomzinho de azul claro, e vou dando batidinhas com o dedo mesmo, bem no cantinho do olho. Depois eu venho com um pincel de esfumar e dou acabamento nesse brilhinho. Depois eu passo um lápis de olho preto, só na linha d'água. E é assim que o olho fica. Depois eu venho com um pouquinho de rímel, passo ele em cima e também passo embaixo. Depois, para dar um pouquinho de brilho para essa pele, eu venho com um iluminador, passo ele na maçã do meu rosto e também passo ele embaixo das sobrancelhas. Agora eu venho com um pincelzinho e vou escovando as minhas sobrancelhas para cima. Depois eu venho com uma pastinha de sobrancelhas, que é um loiro clarinho.
E essa é a diferença da sobrancelha preenchida e a não preenchida. Depois eu já pego os cílios, eu escolhi o maiorzinho, vou passando cola. E enquanto essa cola seca, eu já venho com o mesmo pincel lá do início, passo na mesma sombra azul e já vou pintando a pontinha do meu nariz, que é pra gente fazer esse nariz da caveira. Depois que a cola secou, eu já venho colando o cílio. Eu aplico com os dedos mesmo, eu achei que não tinha necessidade de fazer com a pinça. Mas eu venho com a pontinha do pincel pra dar aquela ajudada em colar a pontinha do cílio. Porque é impressionante, sempre descola na pontinha. Então eu venho com o pincel pra dar essa ajudada. Depois eu volto com aquele pincelzinho fininho, com a mesma tinta preta, e vou desenhando a pontinha do nariz. Depois que eu finalizo o preto, eu venho com um pincel bem fininho, o mesmo pincel que a gente usou embaixo do olho. Eu venho com a mesma sombra azul, só que agora contornando esse preto pra, de novo, fazer um degradê do azul claro até o preto. Depois eu volto com aquele pincel anterior e venho fazendo os tracinhos de onde vão ser os dentes dessa caveira. Aqui eu tenho um pouquinho mais de cuidado para não borrar os traços, porque nesses a gente não vai esfumar tanto. Depois eu venho com uma tinta branca. Dessa vez eu decidi fazer com um delineador branco. Achei que a minha tinta branca tava deixando muito cinza, então eu venho com um delineador branco e vou desenhando esses dentinhos. Eu fiz eles numa forma mais redonda do que quadradinha. Faço movimentos de cima para baixo para arrastar essa tinta para baixo. Depois, de novo, eu volto com aquela mesma tinta preta, porque eu achei que ficou muito cinza entre um dente e o outro. Então eu volto com o preto só pra escurecer ele mais um pouco. E com a mão bem leve, eu vou arrastando esse traço mais pra ponta pra ele afinando, bem de leve. E pra finalizar, eu boto um pouquinho mais de iluminador no canto do olho e um pouquinho mais embaixo da sobrancelha. É isso, esse foi o tutorial de hoje. Eu fiz essa caveira em tons de azul porque azul é minha cor favorita, mas vocês podem fazer ela na cor que vocês quiserem. E, caso vocês façam essa make, postem ela no Instagram e me marquem pra eu dar uma olhadinha. É @mtc.makeup. E também, se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. É isso, beijos e até a próxima. Tchau!